Tensão nuclear na Europa. A usina de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, que se encontra em território ucraniano. Bom, aí a gente já vê o tamanho do problema. A Rússia, quando faz a invasão ao território ucraniano, ela vai rapidamente para as áreas energéticas. Então, ela toma Chernobyl, ela toma Zaporizhia, ela toma algumas áreas de saída para os portos também, e ela vai em pontos estratégicos da Ucrânia. A usina de Zaporizhia, ela continua em conflito. Chernobyl hoje você tem uma certa estabilidade do conflito, diferente do que nós temos em Zaporizhia. Bom, vamos entender a situação. Já é perigoso porque você tem tiros de um lado ucraniano, tiros de um lado russo. Então, como diz o próprio secretário-geral da ONU, nós estamos a um erro de cálculo de um novo acidente nuclear que seria inúmeras vezes maior do que o que aconteceu em Chernobyl, porque Zaporizhia é muito maior. Bom, essa usina ela está sob domínio ucraniano, mas ela está funcionando. E por incrível que pareça, o risco maior de acidente nuclear nessa usina não é exatamente os tiros trocados entre os dois lados, porque esse é um risco absurdo, né, de acontecer, você ter ali uma explosão em um dos reatores. Hoje, a maior tensão mundial, e a Rússia não deixa que se entre nessa usina para se fazer uma inspeção dos níveis nucleares e tudo mais, é a questão que os trabalhadores ucranianos estão sendo forçados a continuar trabalhando dentro da usina para gerar energia, que a Rússia precisa de energia naquela região. Então, você tem ali basicamente o pessoal ucraniano sendo forçado a trabalhar com uma arma na cabeça dentro de uma estrutura de reatores nucleares. Isso é um absurdo e um risco muito grande de você ter um acidente ali dentro por conta dessa tensão que se encontra na área. A ONU, a Agência Internacional de Energia Nuclear, já pediu à Rússia para que eles possam fazer uma visita. A Rússia não aceitou e comentou na semana passada que vai ver quando que a agência, a ONU não, mas quando que a Agência Internacional de Energia Nuclear poderá fazer uma visita de suspensão. A Rússia garante que está tudo certo, que não tem nada de errado em relação à questão nuclear na área. Bom, mas no final de agosto nós tivemos uma questão grave. Por quê? Uma mina de carvão próxima à usina de Zaporizhia explodiu. E essa mina de carvão gerou um incêndio muito grande que fez com que houvesse uma desconexão elétrica próxima à usina de Zaporizhia. E pela primeira vez, algo inédito, extremamente perigoso, a energia nuclear dessa região e da usina de Zaporizhia foi desconectada. E a usina que precisa dessa, ela gera energia elétrica, mas ela precisa de uma energia elétrica para resfriar os seus reatores por conta do risco de explosão. As usinas nucleares, de modo geral, são áreas com grande risco de explosão, obviamente controlado, mas quando se explode, nós temos acidentes históricos extremamente graves. E a maior usina da Europa. Então, a preocupação mundial é grande, porque o tanto de pessoas, o tanto de área que essa situação poderia atingir é um absurdo. Bom, então, na usina de Zaporizhia houve uma desconexão elétrica em decorrência desse incêndio na usina, na mina de carvão, e causou essa desconexão elétrica. Então, o mundo ficou em alerta em relação a essa situação. A Rússia, 2 dias depois, disse que a energia ela foi regulamentada novamente. Bom, a grande questão é, essa usina corre o risco pelos 2 fatores citados, o erro de cálculo de um míssil, de um tiro que possa atingir esses reatores e a situação dos trabalhadores ucranianos. A Rússia vem sendo denunciada, né, inclusive nas cortes da ONU em relação a essa situação, mas ela não admite nesse momento nenhuma entrada em relação a esse processo. Então vamos entender, a invasão russa teve como os focos controlar as usinas de energia nuclear. Por quê? Porque isso dificulta com que os adversários possam realmente fazer um ataque direto a essas regiões por conta do risco de explosão nuclear. Então, as forças da OTAN e os Estados Unidos não vêm fazendo ataques diretos, né? Eles estão mandando armamentos para a Ucrânia para que a Ucrânia possa resistir e tentar igualar a estrutura de poderio militar. Mas isso faz com que a Rússia entre em vantagem, porque ao ter o controle dessas regiões, ela pode fazer com que, se ela decidir desligar a usina hoje, a usina nuclear, você tem problemas em toda a Ucrânia, que depende, grande parte da Ucrânia vai depender
dessa energia elétrica que vem dessa usina nuclear, parte dos russos que se encontram nessa região vão perder também, mas a Ucrânia vai perder muito mais. E os militares contrários aos russos, né, as forças ucranianas, não vão com tudo para cima dessa usina elétrica, dessa usina nuclear, porque sabe que a Rússia tem a chave da energia na mão e a chave, né, da usina nuclear, que pode causar aí grandes processos, grandes dobramentos na guerra. Então é importante entender a estratégia russa. A Rússia, nesse momento, está com controle sobre usinas nucleares na Ucrânia, ou seja, controle sobre energia elétrica na Ucrânia e com risco de explosão, por isso que ela faz toda essa pressão. E a Rússia, nesse momento, também tem a questão do controle do gás natural sobre o continente europeu como um todo, principalmente da Alemanha, que depende aí em 40%, 45% do gás vindo da Rússia. Então, o controle da Rússia, ele é militar, ele é bélico, ele é de influência, mas principalmente ele é energético. O controle sobre Zaporíjia nos mostra essa situação. Então, hoje, a Rússia montou como estratégia, é possível ver o controle energético sobre a Ucrânia e sobre parte da União Europeia.